conversando e tudo mais. Vocês já conhecem ele, né? Mas enfim, hoje a gente vai falar de um papo que a gente não falou ainda. A gente vai falar sobre um assunto, né, do qual a gente não falou ainda aqui no programa, junto com o Dr. John, Dr. Carlos, eles já estão aqui conosco para a gente participar. Muito bom dia, Dr. John, tudo bem? Tudo bem, como é que vocês estão? É um grande prazer de estar aqui também com o Dr. Carlos e o Filipão aqui. Agradeço novamente por essa oportunidade de nós podermos tentar ajudar a comunidade brasileira de todos os países aí, né? É isso aí, muito bom ter vocês aqui. Dr. Carlos, tudo bem com você? Bom dia, Felipe. Bom dia, John. Prazer estar contigo, estar com vocês, estar com seus ouvintes. É isso aí, uma muito satisfação e um prazer poder ajudar as pessoas, poder participar aí desse momento de reflexão. Muito Obrigado bom. pelo convite. E o assunto de hoje, né, já que eu já fiz bastante suspense antes, é sobre crise existencial, né? O John levantou esse assunto, achei muito interessante a gente falar sobre isso também. John, já tens a palavra aí pra gente começar. Então, doutor, nós vamos falar nesse momento que nós estamos passando, esse momento difícil, né? Como todo mundo está. Essa crise neste momento não somente está tendo a crise de Covid ou crise... E essa crise de Covid tem trazido bastante crises, né? Para outras pessoas também. Então, gostaria que nós discutíssemos sobre isso e para as pessoas, os ouvintes que estão escutando, para saber qual que é a melhor posição que a gente pode fazer isso, né? Como superar essa fase. E primeira coisa, gostaria que fizesse uma introdução para a gente. O que seria uma crise existencial, doutor? Bom, John, é o seguinte, na verdade, as questões relacionadas à existência, elas são do nosso cotidiano e é da existência humana, né? Porque afinal de contas o ser humano é um ser não só racional, né? E existe uma infinidade de coisas que nos levam a pensar da existência. O que eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Né? Qual é o meu destino? Qual é a minha missão? Quais são minhas... Né? Quem eu sou nesse mundo, o que eu represento, quer dizer, o que vale a vida, quais são os valores da vida, essas questões, elas estão presentes no cotidiano, no dia a dia de todos nós. Sim. Não só de todos nós, da própria humanidade. Aliás, são questões como essa, né? Essa questão básica da nossa existência, que faz, na verdade, a humanidade se mover praticamente. Né? Quanta coisa vem em consequência disso? Filosofia, as religiões, né? A ciência como um todo, a busca para conhecer não só o micro-universo nosso interior, como o macro-universo, aonde nós vivemos, estamos sozinhos, né, ou não. Essas questões, elas movem a humanidade, na verdade. Só que na vida individual, embora ela esteja presente, tá? Nem sempre as pessoas se voltam a ela, a procurar uma resposta para todas essas questões, que são, na verdade, de fórum individual, de fórum íntimo. A resposta para ela, a gente pode discutir, conversar sobre o assunto, mas a resposta é para cada um, é uma resposta individual. E muitas vezes, estas questões são deixadas de lado, são deixadas lá no fundo do baú, no fundo da gaveta. Não se pensa sobre elas, não se conversa nem entre as pessoas e muito menos com a gente. E isso vai se acumulando. Vão ficando muitas vezes inúmeras perguntas, e perguntas profundas, porque falam da existência, elas vão ficando acumuladas. E, num belo momento, acontece algum tipo de transtorno, de baque, de choque na vida de alguém. Por exemplo, uma doença mais grave, uma perda de emprego, uma separação afetiva, né? A idade
né? Aqueles números redondos, os 40, os 50, né? Números que, por exemplo, chocam as pessoas e fazem ele pensar na vida. São coisas mais do momento, do choque. E tem algumas situações que são coletivas, né? Então, são questões muito, às vezes, coletivas, que tanto pode ser de pequenas comunidades como de comunidade maior. Guerras, conflitos. E agora, particularmente, uma situação que é global. Não é assim no terreno do vizinho, na casa do vizinho, no país do vizinho, na cidade. Não, é global. Então, toda uma série de questões que não vêm sendo respondidas e que as pessoas, de valores que não vêm sendo repensados, questionados e devidamente avaliados, tá? Afloraram de uma intensidade muito maior. Porque, no fundo, principalmente como uma situação como essa, né, toca a questão da vida, da sobrevivência, não só física, como também da sobrevivência financeira, de você ter condições de custear a sua vida, de suportar a sua vida, de ter condições de morar, de se alimentar, de viver, né? Então, tudo isso, essa crise, aflorou uma série de questões, né, que já vinham se acumulando e muito mais presentes, e isso varia de situação para situação, de país para país, né? Por exemplo, aqui no Brasil, então, que uma crise de valores, de identidade, né, já vinha, né, não se resolvendo e até se degradando, né, em termos de valores, de conceitos, tá? Aflorou de uma forma tão intensa, né? Tanto é que, desde o início, eu uso até um comentário, que a coronacrise, né, porque não é só o coronavírus, foi, na verdade, uma fagulha que caiu num paiol cheio de palha seca, né? Já estava lá tudo e aflorou de uma forma mais intensa. Então, crise existencial é esse momento de um rebuliço interno, de uma aflição interna muito grande, tá? E pior, que aí a pessoa fica com pressa de querer ter todas aquelas respostas que o agoniam e que estavam deixadas de lado. E essa pressa, esse desespero, acaba tornando a situação ainda mais complicada, né? Porque a pessoa já está confusa, com 1000 ideias na cabeça, 1000 conflitos e são internos, e acaba ficando mais intenso ainda, tá? Certo, e doutor. O problema é também se considerar que isso é patológico, que isso é uma anormalidade, né? É fato da vida, tanto é que tem estudos mostrando que, eu acho que esse número está até baixo, está subestimado, que 48% da população, de uma forma ou de outra, em algum momento vive uma crise existencial. Eu acho que esse número até está por baixo, mas é um dado estatístico, mas para provar, mostrar a verdadeira intensidade desse processo. E enquanto isso é visto de uma forma natural, até pode, que faz parte da existência, mesmo quando em crise, né, a coisa não fica tão pesada. Agora, fica mais pesada quando a pessoa se sente realmente totalmente alijado ou doente profundamente nessa situação, como reflexo do que ele está sentindo de desespero interno. Tá? Certo. Talvez, então, a crise existencial, mais do que a pessoa não saber o que ela veio fazer aqui, mas ela engloba também a ansiedade que ela gera, né, que essas dúvidas geram, né, como o senhor falou, né, ela vai tirando um pouco a capacidade da pessoa de viver, de fazer algumas coisas, né, como ela faria se ela não tivesse nessa situação. E como que a pessoa sabe se ela está passando por essa crise? Como que ela identifica? Então, Felipe, os principais sinais, os principais sintomas, tá, são o seguinte: uma intensa ansiedade. Eu vou usar esse termo inicialmente para ajudar as pessoas até se localizarem mais, porque é um termo muito usado atualmente. Mas eu acho que a gente já comentou isso, ou se não eu reforço.
eu particularmente acho que ele é um termo muito genérico. Serve para ter uma referência, tá? Mas, porque na verdade, sobre esse guarda-chuva chamado ansiedade, há uma intensidade muito grande de sentimentos, tá? Mas os sentimentos principais dentro desse nome ansiedade, nesse momento, é medo e incerteza em relação ao futuro, tá? A sensação de que o indivíduo está perdido, sem saber o que fazer, né? Nem se localizar onde eu estou, né? Esses sentimentos, tá, trazem uma angústia muito grande, uma aflição muito grande. Ele perde o seu próprio referencial e o referencial de futuro. Ele não sabe, né? Isso é o que a gente, a grosso modo, para essa situação chamaria de ansiedade. E esse é um sintoma primeiro. O segundo sinal é o intenso cansaço mental. Por quê? Porque é toda aquela confusão de ideias, de pensamentos, o cérebro a mil, um monte de pergunta que não tem resposta. Aquilo fica um vespeiro na cabeça da pessoa de uma forma constante. Vai consumindo a tá? pessoa. E até mesmo durante a noite, mesmo a pessoa dormindo. Tanto é que é muito comum a pessoa dormir e acordar cansado. Não é porque dormiu poucas horas. E isso não é uma noite ou outra, de uma forma sucessiva. Então, o cansaço mental acaba sendo muito grande justamente por causa disso. Essa fadiga, pelo excesso de pensamentos sem respostas, de dúvidas, isso vai afligindo mais ainda. Outra coisa que depois vai acontecendo, o indivíduo vai se afastando das pessoas. Ele vai se afastando da vida social. Até um pouco porque ele não se sente confortável, né? Até também porque às vezes ele procura um pouco de paz, né? E aí se afasta das pessoas. Então ele vai se isolando, porque também ele não se sente uma pessoa que está agradável, que está bem, tá? E é um problema, porque nessas horas o diálogo, a conversa com um amigo, uma pessoa amiga mesmo, ajudaria bastante. A troca de informação, a troca de ideia. Então, essa falta de socialização chama a atenção. Outro sinal que é importante é o sentimento de se sentir perdido no mundo, né? Sem referências. Porque a própria referência dele, em primeiro lugar, é aquele que ele não acha. Então, ele se sente deslocado, né? E você vê que uma coisa vai puxando a outra. Ele se sente deslocado, ele não se sente enturmado. Então, por isso ele também se isola, né? Então, isolar tanto seria uma busca de calma, mas também de distância, tá? Outra coisa que acontece, ele começa a ser dominado pelos sentimentos negativos, pelo pessimismo, de que nada vai dar certo, tá? Pelo desânimo, que perde o brilho das coisas. Então, mesmo aquelas coisas que ele gosta de fazer, ele vai deixando de fazer. Uma atividade física, né? Um contato com os amigos, o cantar. Então, ele vai perdendo o ânimo e aquela força negativa pelo sofrimento vai tomando conta. E o cenário vai se tornando mais pessimista. Você percebe que a bola de neve vai se embrulhando, uma coisa vai puxando a outra. E quanto mais ele está desgastado, cansado, pessimista, isolado, cada vez mais, embora ele volte para dentro de si mesmo, as respostas não existem. E ele cada vez se sente mais perdido. Então uma coisa vai puxando a outra. Isso começa a trazer também alterações do apetite. Tem gente que vai comer demais, tem gente que, pelo contrário, vai comer de menos, né? Então começa a acontecer isso. E começa a ter alterações do sono. Ele começa a ter sonolência durante o dia, por exemplo, porque as noites foram mal dormidas, às vezes foram muitas horas, mas mesmo assim não teve qualidade, e ele não dorme bem, tá? Ou até pelo contrário, começa a perder o sono, porque naquela hora que ele põe a cabeça no travesseiro para descansar, é a hora que ele se encontra principalmente com ele mesmo, e com todas essas dúvidas, né? Então, acaba existindo a insônia, tá? Então, assim, de grosso modo, assim, esses são os sintomas, então, principais que a gente poderia colocar. Para facilitar, resumindo, ansiedade, o cansaço mental, a falta de vontade da socialização, o se sentir perdido no mundo, desânimo e pessimismo, e as alterações de apetite, de sono e de vida como um todo.
Ô, doutor, uma das coisas que eu tenho percebido é nessa existência dessa crise. A crise, na realidade, a crise emocional é independente daquilo que os fatores que estão tendo externamente, né? Vamos falar assim, agora eu tive muito mais crise existencial por causa que eu tive, nós estamos numa fase de encarceramento dentro de casa. Não podemos sair, não podemos desfrutar. Mas isso já veio de posteriormente o problema. Não é uma coisa assim, só talvez agravou o problema que está tendo agora no momento. Então, é uma coisa que sempre você martelou, e é uma coisa bem certa que o autoconhecimento é duas coisas que pode trazer na crise, né? A sua crise existencial, de saber quem é você, e também é um momento de você amadurecer e falar assim, realmente eu preciso crescer nessa área que estou sendo muito, que talvez eu estou sendo muito adolescente nessa área, ou infantil nessa área emocional, porque o que eu vejo são várias fases de crises que existem, né? São crises bem... alguém pegou meu sorvete lá da geladeira. E tem essa crise infantil que fala, qual que é o problema de, sei lá, comprar outro, né? Mas é aquele sorvete que você quer, você faz estragar o dia por causa disso, né? E também tem aquelas crises existenciais de por que estou vivendo, né? Por que estou aqui nessa terra? Qual que é o meu motivo? Aí é coisa assim mais intrínseco da coisa. Então, uma coisa importante, acho que a gente, que nem você, o senhor falou, que é importante a gente passar por essa crise. Isso eu queria fazer uma pergunta para você. E quanto essa importância de fazer, e como que você acha que isso é uma coisa essencial para o nosso espírito, para a nossa alma, essa crise que nós estamos passando dentro de nós, ou todo mundo tem passado. A crise são vários tipos, pode ser crise conjugal, crise interno de si mesmo, até esse momento, nesse mundo, tendo essa crise de questão de se conhecer, se você o seu próprio gênero, é uma coisa assim que tem explodido muito isso. Então, são vários fatores que as pessoas têm passado, e isso tem agravado muito a parte dentro de você, e também criado mais crises, né? Crise, de repente, pode criar mais crises também, entende? Sim. Então, eu gostaria que você explicasse um pouco mais profundo essa parte de crise, da nossa existência mesmo, né? Essa parte um pouquinho mais... É tal história, John, você lembrou bem a história do autoconhecimento, tá? O autoconhecimento realmente a pedra angular, a peça fundamental dessa história, tá? Não vamos pensar, lógico, sempre, continuamente, só nisso durante a vida, no dia a dia, tá? Mas, ao oposto, fazer esse esquecimento, tá? da sua avaliação, dos seus valores, de você realmente seguir uma rota, um caminho que tem coerência e tem sentido com quem você é, e por isso que é tão importante você saber quem você é, tá? É fundamental. Então, por exemplo, o mundo de hoje, principalmente com essa história, por exemplo, de redes sociais, ficou muito mais intenso essa história de você muito mais estar preocupado, as pessoas estarem muito mais preocupadas em mostrar uma aparência, tá? Do que, na verdade, ser o que ela é. Tá? Não é que isso não existia anteriormente. Sempre existiu no comportamento humano. Tá? Só que agora, isso vem com as redes sociais, isso fica muito mais instantâneo, mais rápido. Né? Nós estamos falando aqui, um monte de gente está ouvindo. Quer dizer, então, essa exigência, e vice-versa, né? Essas exigências intensificaram esse processo de distanciamento de si próprio. Esse é o eixo principal, né? E aí, as outras coisas vão se agregando, tá? E quanto mais você olha para fora, sem ao mesmo tempo olhar para si, cada vez mais o desencontro vai acontecendo, o distanciamento vai aumentando,
Então, quando vem alguma coisa que ou é uma gotinha num balde que já está cheio, é sorvete que pegaram na geladeira e o cara desmonta, né? Mas na verdade não foi sorvete, é a gotinha. Ou coisas de grande impacto, como, né, perda de emprego, separação conjugal, né, e os grandes impactos. Agora, então, nem se fala. Essas situações é aquela história que tudo que você vinha pondo debaixo do tapete não dá mais. Então, o defeito básico é o colocar debaixo do tapete. É aquela história de tudo bem, quando não está bem. Né? Quer dizer, essa história de ficar se mascarando, ficar fugindo de si, tá? Na verdade, ela só está criando um mecanismo que vai levando a pessoa ao sofrimento e, num belo momento, isso transtorna. Então, é fundamental as pessoas terem momento na vida em que elas realmente se dedicam a elas, ao interior delas, a elas pensarem sobre realmente quem elas são, como que ela funciona, quais são os verdadeiros valores, o que é coerente realmente com ela. Quer dizer, esse processo é um processo que acho que a melhor forma de você lidar com uma crise existencial é, na verdade, mais uma vez, a prevenção. E como é a prevenção? É você se respeitar, é você buscar se conhecer, é buscar você conhecer as suas próprias respostas. Tá? Existem referências externas que te ajudam. Tá? É a forma de pensar de uma sociedade, de um amigo, conceitos filosóficos, religiosos. Tá? Tudo isso são referências, são algo para você pensar, algo para se repetir. Mas o importante é que seja algo que você se encontre com você na hora que você questiona as coisas. Esse papel de encontro com você é fundamental. É a melhor forma. Porque o restante são gatilhos. Né? Como você realmente colocou bem. São coisas que acontecem e só disparam um processo que estava montado. É o fiozinho da pólvora, né? Do rastilho de pólvora que detona a bomba que já estava lá pronta, preparada, sendo armada durante um certo período. Tá? E armada de que jeito? Pelos conflitos pessoais, individuais, que não se resolvem. E, pelo contrário, grande parte das vezes se ignora, dizendo, o problema do outro, problema de outro país, de outra civilidade. Tá? Quer dizer, essa questão da identidade, mesmo como você falou, há muita conversa hoje sobre identidade de gênero, de sexo, mas, com todo respeito, eu vejo que é uma discussão sobre, assim, superficial. Se discute, o que é um conceito tal, esse conceito tal, mas se discute muito, às vezes, o coletivo, sem essa pessoa estar fazendo com ela aquela colocação. Muitas vezes eu vejo isso com muita frequência, a pessoa assumindo uma postura que, na verdade, não tem nada a ver, no fundo, com a identidade dela. Conflitos são fundamentais e são parte da vida. E não é o problema você ter conflitos. A existência é conflituosa. O problema é você não conseguir resolver. E o que é resolver um conflito? É você encontrar e ter respostas que verdadeiramente te deixam em paz. Outro fato que é importante é você ser honesto. Não adianta você dizer ou até tentar viver uma postura que não é honesta e verdadeira consigo mesmo. Por isso que eu tenho falado muito com as pessoas, com pacientes, tudo isso. Uma conversa, olho no olho, no espelho, é muito mais importante do que se pensa. Tá? Não é só usar o espelho para se pentear, para retocar a maquiagem, para arrumar a roupa, tudo isso. É olhar olho no olho. Porque quando a gente olha olho no olho, a conversa é séria, a conversa é honesta. Pode ver, alguém que não está te falando a verdade, ele não te encara. Se você encarar, ele... Tá? Então, essa conversa, ela precisa ser clara. A gente precisa ser honesto, verdadeiro. E,
principalmente, especialmente consigo próprio. Conflito não é problema. Não resolver esses conflitos, mascarar, enganar-se é que acaba sendo o problema, que vai se acumulando e um dia explode. Ô doutor, como tu tem comentado, eu já ouvi esse comentário que tu falaste sobre conversar com o espelho. Você poderia mais especificamente explicar para o pessoal que está te escutando, os telespectadores, eles gostariam talvez saber como que eu poderia me encarar na frente do espelho, olhar para você mesmo, qual que é a sua técnica que você falaria? Eu sei que é uma coisa simples, mas sempre, ao mesmo tempo é complexo, que muita gente não consegue se encarar, né? Consegue se mascarar, mas não encarar. Nesse momento todo mundo está usando máscara, né? Então é muito mais fácil a gente esconder o nosso próprio verbo, o nosso próprio rosto, né? Mas... Não, aí que tá, John, desculpe. Mas a máscara, desculpe até te cortar, é que o momento é bem... Mas a máscara pode ver até uma vantagem, porque ela esconde, na verdade, isso aqui, nariz e boca, e deixa os olhos abertos. Na verdade, pode ver que aquelas outras máscaras, tipo do carnaval, aquelas máscaras venezianas, essa sim, né? A máscara do Zorro lá atrás, essa sim esconde o rosto. Essa que nós estamos usando agora até é interessante, né? Porque na verdade ela deixa os olhos, né? Então, abertos. Então, bem usada, a máscara de agora ela até vai ter um efeito assim protetor, vamos dizer assim, para as gotículas, tudo isso, e essa facilidade de deixar os olhos. Mas, voltando ao que você estava colocando, eu acho que é a compreensão, e acho que por isso que ela também facilita a história do espelho, que na verdade nós somos o único responsável pela nossa própria vida. A vida é um ato isolado, tá? Não é que a gente vive isolado, mas cada um só pode viver a sua própria vida. É um ato único. É você e você. Você ajuda os outros, você participa da vida dos outros e vice-versa, mas ninguém vive a vida de outro. Ninguém vive a sua vida. E por isso, essa conversa com você, olho no olho, é tão importante. Fugir disso é fugir da sua própria vida. E isso agonia, isso que vai acumulando. Tá? Então, o autoconhecimento é fundamental e é assim que se obtém. Outra coisa que ajuda, essa comparação que existe em relação aos outros. Muito da infelicidade das pessoas vem daquela brincadeira, tem até do Snoopy tradicional, achar que a grama do vizinho é sempre melhor do que a sua. Né? Quer dizer, essa coisa de você fazer uma comparação com os outros e achar que os outros são muito mais felizes do que você. Você não olha muitas vezes para o que você conquistou, para o que você fez, tá? E até deprecia isso. Outra coisa que acaba acontecendo, e acho que é importante se evitar, tá? É saber valorizar, saber agradecer o que você recebe, o que você faz, o que você produz, o que os outros trazem. Agradecimento é reconhecimento, é você ver a própria realidade. Tá? Então, esse processo você, como a gente estava falando, qual é o processo do olho no olho? Tá? É você, ao ter uma questão, dar uma resposta olhando para você mesmo e vendo se você continua se encarando. Tá? Porque se for falar com você, der uma resposta e você mesmo não conseguir manter o seu olhar para você, pode ter certeza que você não está dando a resposta adequada para a sua pessoa, para a sua dúvida. Vai dar zebra depois. Tá? Olha que interessante sobre isso, né? Uma das coisas que nós temos discutido e é muito mais fácil a gente julgar outras pessoas em vez de nós mesmos se autoanalisar, né? É muito mais fácil a gente, que nem tu tem falado sobre comparação, é uma coisa assim tão, eu acho meio infantil esse negócio, você tem isso, eu tenho aquilo, ou eu tenho essa capacidade. Eu acho assim,
é uma coisa de imaturidade, mas infelizmente muita gente tem isso, né? Mas eu não vou ficar julgando isso também. Mas o princípio maior seria de nós mesmo encararmos interiormente o que nós estamos passando por dentro de nós, né? Isso o que está correspondendo dentro de nós, esses problemas que estão passando dentro. Será que o problema, se você morasse sozinho, e se você morasse com outra pessoa, o problema é que você mora sozinho é seus problemas, aí quando você mora com outra pessoa, todos os seus problemas vai ser o problema dos outros também, né? Então acumula uma coisa dupla, né? Então, o que seria mesmo o seu problema existencial dentro de você e quem que é culpa do outro? Porque a gente tem essa tendência de culpar os outros, né? Falar, foi minha esposa, foi meu marido, foi meus filhos, e na realidade o problema é você. Você fala, eu estou nervoso por causa dos meus filhos. Não, o nervoso é você mesmo, entende? Você tem esse problema de nervosismo, você tem essa raiva dentro de você. É uma coisa que a gente tem que ser trabalhado dentro de nós. Então, isso que eu gostaria de perguntar para você, o que corresponde a isso com a crise existencial e emocional disso? O que acaba representando, John, é o seguinte, é a dificuldade de aceitar a si próprio. Uhum. Grande ponto. As suas virtudes e os seus defeitos. Sim, sim, sim. Quer dizer, é aquela história, por isso que muita gente procura ser um personagem qualquer, um personagem do momento, busca-se ser um outro. Uhum. Pô, aquele cara tá vivendo feliz, olha só, olha como ele tá alegre, contente, olha quantas pessoas em torno dele, olha que coisas que ele tem, olha o carro que ele tem, a roupa que ele usa, a casa que ele usa, Esse é um cara feliz, eu vou ser igual a ele, é isso que eu quero fazer. Você está negando a si próprio. Verdade. Sabe, esse é o X. Quer dizer, a dificuldade maior é a pessoa se aceitar. E como qualquer ser humano, com as suas virtudes e os seus defeitos. Uhum. As suas coisas que você não gosta. E como as coisas que não gostam, elas pulam mais fácil na sua frente, você fica preso muitas vezes naquilo. Enxerga o que você tem de positivo. Tá? E vai tudo para o fundo do baú. Tanto é que uma brincadeira que eu faço muitas vezes com os pacientes é o seguinte, né? Por exemplo, aqui, quando eu levanto uma caneta da mesa, a caneta vem sozinha. Tá? Ou quando eu guardo, ela vai sozinha. A nossa pessoa não é assim. É tudo interligado. Então, quando eu guardo algo lá no fundo do baú, que eu não gosto, vamos dizer assim, né? Que eu quero até fugir daquilo, vai junto um monte de outras coisas, e coisas boas, inclusive. Uhum. Muito mais coisas boas, e a gente nem percebe, porque está tudo interligado. É como eu digo, dentro da gente eu levanto a caneta e o prédio vem. Tá? Porque está tudo interligado. Ou vai para o fundo do baú. Então, o X da questão é muito essa não aceitação da gente. Então, e principalmente do que a gente acha que é defeito, que é feio. E aí a gente busca ser ou ficar do jeito que a gente acha que alguém é. Porque a gente acha que aquele ser é feliz, ou é bonito, ou é bem realizado, é coisa desse tipo. Sabe? Por isso que eu digo, o quanto é importante você ser honesto com você mesmo. Eu sou assim. O que eu posso fazer com o que eu tenho de bom, por menor que seja? O que eu posso fazer para desenvolver? Isso que eu digo que é negativo, é feio, é desagradável, será que é mesmo? E se é, como que eu posso trabalhar para isso ser melhor e eu me sentir mais confortável com isso? Esse é um trabalho que você não está se isolando do mundo, esquecendo do mundo e ficando trabalhando você. Não, mas é um trabalho constante da gente fazer com a gente mesmo. E de constante, não é uma coisa que você, pronto, fiz, está pronto, o resto da vida vai ser assim. Não é assim. É quase uma coisa, é diário quase. É momento. Tem coisas que hoje você vai dizer que é legal, depois de um certo tempo você fala, não é mais legal, não me serve, você viu, foi bom, mas agora precisa ser diferente. Tá? Então, por isso, esse processo de, eu bato tanto na tecla, como você falou, da conversa com o espelho, porque é isso, é a aceitação. Você se aceitar e se respeitar pelo que você realmente é. Essa é outra palavra que eu acho que é fundamental. Respeito. Respeito é fundamental em qualquer relação. É uma pedra, é uma peça fundamental.
com a gente mesmo, tá? Mais ainda, porque aquilo que você respeita, você aceita, você trabalha para desenvolver, você gosta, você ama. Quando você dá valor, você batalha por aquilo, quando você respeita alguma coisa. Agora, o desrespeito, ao meu ver, é uma das coisas que é a origem de muito dos males, da discriminação, da infelicidade, do sentimento de inferioridade consigo mesmo ou de outro, tá? Então, aceitação é respeito, é ser honesto consigo mesmo. Ô, doutor, essa área que você está falando é uma coisa importantíssima sobre o autorrespeito. Como diz, né, a sentença, nós temos a liberdade até um certo ponto, depois vem a libertinagem, né? Então tem uma certa linha lá que onde que tem a liberdade que as pessoas podem ter conosco, depois talvez passando naquele ponto seria a libertinagem. Mas como que nós é uma coisa interessante. Quando eu estava conversando com um terapeuta, nós somos uma caixa, né? Uma caixa de papelão, vamos falar. E aquilo lá você tem um formato de 4, o tridimensional. Você tem o fundo, os lados, e todo mundo sabe que aquilo aqui é uma caixa. E se você tem uma caixa mais ou menos de 20 centímetros, aí você tenta colocar um objeto de 40 centímetros em cima, não cabe. Mas se você quebrar toda a caixa dela, entra esse objeto de 40 centímetros, que seria, você tira o seu próprio respeito, né? Então, eu acho que respeito é uma coisa interessante, que até gostaria que você abordasse isso, porque como que nós podemos ter um próprio respeito de nós mesmos? Como que as pessoas não abusam a gente emocionalmente? Como que a gente pode se ajudar a não as pessoas tirar vantagem, tanto financeiro, emocional, conjugal, coisas assim? Como que nós podemos colocar esse limite? Esse limite, essa palavra, um dia que eu gostaria de discutir contigo isso, acho que é importantíssimo. Isso é uma temática bem vasta, talvez a gente tenha que fazer 2 ou 3 sessões disso. Mas o que seria o limite no caso, né? Então, o que seria o respeito de nós? Como criarmos respeito? É uma coisa que as pessoas têm tido dificuldade. Acaba se sentindo essa consciência pesada. Eu tenho que ajudar essa pessoa alheia. Realmente é importante ter essa caridade. É importante de nós termos um coração aberto. Mas até quando que nós podemos respeitar a nós? Principalmente, estou falando esse exemplo que o Felipe sabe muito bem. Ele pode até fazer esse comentário. Aqui os pessoal que trabalha bem pesado, e muita gente tem uma imagem, que principalmente o dólar está forte, né? É que as pessoas que trabalham no Brasil, olha o pessoal que está trabalhando aqui e fala assim, vocês devem ter um trabalho muito mais tranquilo e deve dar dólar no fundo do seu quintal, né? E na realidade é bem diferente, porque quando você vê, o pessoal trabalha bem pesado aqui. É bem diferente o tipo de trabalho no Brasil e aqui, principalmente questão de limpeza, né? O pessoal aqui limpa 3, 4 casas, né? No Brasil você limpa uma e olha lá, ainda faltou para vir no próximo dia, né? Mas é um patamar diferente. Mas essa tendência das pessoas que vivem no outro país, no Brasil, por exemplo, ele acha uma necessidade de você sustentar a pessoa. Tem muito esse negócio. Eu estou falando isso porque as pessoas que estão ouvindo isso têm essa tendência de a gente ter de se sentir culpado, de se falar, está passando por necessidade no Brasil, e a gente tem que mandar, e acaba virando uma bola de neve. E aí você acaba criando uma crise, problemas com a própria família. O que eu estou querendo dizer para você, o que seria o limite disso? O que seria o respeito disso? É uma coisa que nós temos conversado e acaba criando uma crise existencial, né? Por isso. Então, eu poderia explicar um pouquinho mais o que seria o limite, o nosso respeito que nós deveríamos criar dentro de nós? E como ter isso? Por isso que eu disse, John, que eu acho que a honestidade é fundamental. Tem coisas que andam muito, elas são muito próximas e interligadas. São conceitos, são sentimentos que, na verdade, como eles são interligados, a gente nem consegue muitas vezes separar onde que é um,
onde que é o outro. Às vezes você para numa definição, né, verbal, mas a honestidade, eu acho que é fundamental. Você tem que ser honesto com você e com os outros. Ou seja, dentro da temática que você colocou, de ajudar as outras pessoas, tá? É importante você ajudar as outras pessoas, mas ao ponto também que você perceba que você não está sendo prejudicado. Se você começa a sentir que você, de uma forma ou de outra, em certos momentos, está sendo prejudicado com aquela atitude, é o seu limite. Limite é uma coisa muito importante, mas não é uma linha fixa. Ela é uma linha que é maleável, que muda. Não é maleável no sentido que você ajeita do jeito que você quer, dá um jeitinho. Não. Ela é mutável conforme o momento e conforme a situação e conforme quem está do lado de lá. Outra coisa que também, então, só reforçando, quando você percebe que você não está se sentindo confortável com aquela atitude de ajudar, é sinal que o seu limite, o seu sinal está sendo ultrapassado. Volto a dizer, por isso que é importante o autoconhecimento. Você tem a sua linha. Outra coisa, nem sei, muitas vezes você busca ajudar o outro ou fazer pelo outro para receber o amor do outro. Isso é uma armadilha terrível. Verdade. Né? Quer dizer, você toma uma atitude, tá, que você não tem amor próprio por você e você vai buscar, sem perceber muitas vezes, o amor do outro. Então, ele vai gostar de mim se eu der essa blusa. Ele vai gostar de mim se eu tirar a comida e der para ele. Quer dizer, na verdade você está tomando um ato, tá, que você não está se amando e está buscando o amor do outro para repor aquilo. Muito bom. Muito Aí bem. você acaba se vendendo para aquilo. E você acaba, sem perceber, você acaba cada vez mais embolando mais a sua situação. Quer dizer, você não tem um amor próprio, porque você não se respeita, aí você não se respeita, você não se cuida, né? E você vai buscar, e você faz qualquer negócio para ter o amor do próximo, do outro. Mas não o amor assim do próximo no sentido da igualdade. É o amor do outro vir suprir o que você não sente de amor por você mesmo. Aí você cai numa armadilha terrível. E aí você acaba fazendo uma série de coisas porque, pura e simplesmente porque o outro vai ficar, né, te achando ótimo. Você vai ficar bem na foto, você vai ficar feliz, né, porque você deixou o outro feliz. E aí pior, você vai começar a tentar quase que adivinhar o que o outro quer, o que o outro vai deixar o outro feliz. Quer dizer, você fica mais preocupado em saber quem é o outro, como agradar o outro, do que se conhecer e se cuidar e se gostar. Tá? Então, Nossa, esse é a armadilha que se cai. Nossa, não tem a menor dúvida. Eu só queria falar uma coisa interessante, que eu conheci uma pessoa que estava até fazendo terapia com ela, né? E ela trouxe, não vou mencionar o nome, claro, mas ela trouxe os pais dela daqui do Brasil para cá e pagou a passagem. E na realidade eles não têm um relacionamento muito bom. Para poder ter essa aceitação, como você disse, para aceitar o amor, ela comprou um carro para impressionar que tem um carro bom. Ela já tem um carrinho dela de trabalhar, mas comprou um outro maior. Endividou, que não tem esse dinheiro. E não somente endividou, mas o que os pais queriam, ela não tinha dinheiro suficiente para comprar tudo que os pais queriam, mas ele comprava tudo. E se sentia assim mal todo o tempo, porque ele precisava suprir aquelas necessidades dos pais, e trouxe também a irmã. Então, endividou totalmente. Ela falou assim, nossa, eu falou assim, John, eu me endividei por 6 meses a 1 ano para poder, esses tempos que meus pais ficaram por 1 mês, e minha irmã, eu paguei tudo, paguei a passagem, e eles estão querendo voltar de novo. Aí eu falei assim, exatamente o que nós estamos falando, né? Nós temos falado sobre limites. Eu falei assim, primeira coisa, você tem que saber o que é o seu limite. Se você não consegue colocar o seu chapéu aonde que você pode encaixar, não é o momento para você. Então, se os seus pais querem aquilo lá que todos que eles querem para comprar e você não tem condições, você quer colocar só no seu cartão, e ela fez dívida de outras pessoas pedindo dinheiro emprestado para poder pagar. Então,
E aí, como que tu disse, né? Uma aceitação dos pais, entende? Então, é como você disse, se nós formos honestos conosco mesmo, falar assim, olha, eu posso fazer até isso, mas depois desse limite não posso, não tenho condições. Então é importante esse autoconhecimento, como tu disses, né? Então isso é uma coisa importantíssima, conheça quem é você mesmo. Então essa conversa que nós estamos tendo, espero que as pessoas que estão escutando seja muito aproveitoso, né? Porque isso é uma coisa importante. E tem um outro detalhe, pois João, não. Desculpe te cortar, mas tem uma outra coisa, um outro sentimento que muitas vezes, grande parte das vezes, ele está nas sombras, e a força dele é nas sombras, que é o sentimento de culpa. Tá? Exato. De culpa por várias coisas. Culpa por algumas coisas que às vezes aconteceram no passado, coisas que não foram resolvidas. Às vezes culpa até por incrível que pareça, né, por estar vivendo melhor do que já viveu e melhor do que os outros, né? Como se as pessoas muitas vezes não se achassem no direito, né, ou que não fosse honesto, correto, ela viver bem, e algumas pessoas, principalmente os mais próximos, ou aquela que ela se identifica, sente, não estarem bem. Então, muitas vezes esse sentimento de se sentir feliz, bem-sucedido, ou uma condição melhor, tá? Às vezes faz as pessoas se sentir culpadas por outros não estarem da mesma forma, tá? E aí ela começa a negar a si própria e o seu caminho de crescimento, de desenvolvimento, tá? E para ela também ser aceita aqueles que não estão bem, né? Ela acaba muitas vezes jogando contra ela mesma, tá? O sentimento de culpa é um sentimento para se tomar muito cuidado. Por isso é importante, volto a dizer, o autoconhecimento, porque ela fica muito no fundo, mas é um sentimento muito forte e poderoso, tá? E que se você não olha, se você não enxerga, tá? Ela faz um efeito que muitas vezes mina o seu próprio caminho, as suas próprias realizações. Você parece que você se sente digno daquilo que você alcançou. Você não valoriza, você não se sente grato pelo que você conseguiu e alcançou. Isso é importante também, né? Quantas vezes às vezes a gente negligencia, assim, igual o doutor falou, né? Às vezes você batalha por alguma coisa e por conta de pensar tanto nos outros, né? Você acaba deixando de celebrar alguma conquista ou de aproveitar mesmo aquilo que você conquistou, enfim. O doutor falou bastante, citou várias coisas, né? Mas entre essas coisas, olhar para si mesmo, citou a terapia, citou, né, a conversa, o acompanhamento médico, enfim. Mas para definir para o pessoal que está ouvindo, como que a gente supera essa crise existencial? Né? Depois que a gente sabe o que é, a gente já identificou de alguma forma, de alguma maneira, como que se supera essa crise existencial? Então, eu acho que é entender que isso é algo que só não cair naquela armadilha. Isso é uma fase, isso vai passar. Daqui a pouco volta tudo ao normal. Gente, trabalhe consigo mesmo, encare a realidade. Sozinho, isso é uma fase, vai passar, daqui a pouco tudo volta. Isso é uma armadilha também, tá? Não entra nessa. Entenda o seguinte, é um momento bom se você tomar uma atitude, se você agir, né? Tanto é que se você pega, principalmente em português, a palavra crise, e se você tira o S, o que fica? Crie. Tá? Crise, tira o S, crie. Ou seja, crie a sua própria realidade. Crie, trabalhe para desenvolver, construa a sua personalidade, a sua pessoa, a sua real identidade. Não fique esperando que isso simplesmente vai passar, tá? Esse é um fator, acho que é importante, porque daí você vai ter uma série de ganhos. Você vai se conhecer muito melhor. Você vai conhecer emoções e sentimentos seus, próprios, verdadeiros. Isso é força, isso é energia. Como eu disse, ao você mexer com algumas coisas ruins, desagradáveis, você vai se surpreender que, na verdade, tem muita coisa boa que também ficou lá escondida no fundo do baú. Você vai descobrir coisas positivas em você, tá?
Muitas vezes você faz correções de rota. Às vezes você percebe que uma rota que você estava seguindo, uma meta, um objetivo, já não tem mais a ver com a real pessoa que você é. Então você acaba fazendo esse tipo de trabalho de se corrigir. E descobrir o que te move, o que te faz realmente ter prazer em viver. Qual o valor da vida? Estamos aqui fazendo o quê? Né? Quer dizer, então esse propósito de vida, a essência de quem você é um fator fundamental de você trabalhar e desenvolver e que você vai ganhar. Então, como superar as crises? Enfrentando. Se escondendo delas, ficando lá num canto qualquer, esperando que aquele tsunami, por exemplo, vai passar, pura e simplesmente, é a pior das ideias. A melhor é enfrentar. Vamos trabalhar, vamos desenvolver. Peça, busque uma ajuda. Pode ser de um grande amigo, de pessoas que você sente que são o seu apoio, a sua rede. Algumas vezes você vai precisar de profissionais, sim, que te ajudem, né? Um terapeuta, um psicólogo, tá? Um médico voltado para esse tipo de postura, tá? Então, o importante é entender o seguinte, né? É você saber enfrentar a situação. Não fuja dela mais uma vez. Entenda que as crises existenciais, embora tenha esse gatilho de algo extra, elas vêm pelo aquilo que você foi acumulando, pelo aquilo que você não foi resolvendo na sua vida como um todo e que um dia transbordou. Não cometa esse erro de novo, não fuja dela. É dolorido no momento, mas ela vai trazer muito mais ganhos do que se pensa. E vai trazer aprendizado de vida. E, mais importante, né, noção de valor de vida. Para que nós vivemos? Sabor da vida, na sua verdade. E que está dentro de cada um, dentro de cada pessoa. Doutor, nossa, eu achei muito bom essa conversa nossa. Eu estou vendo o doutor Gilson assistindo nós também. Um grande abraço para você, doutor. E quem quiser o contato aí com o doutor Carlos no Brasil, no São José dos Campos, ele tá fazendo telehealth, né? Diretamente pelo telefone ou também por Skype, o que for necessário, né? Na realidade, se quiser sendo atendido pelos Estados Unidos aqui, nós podemos marcar um horário com ele. Ele é homeopata, psicanalista, e lá vai um monte, né? 35 anos de experiências, gastro, e estamos aí. Então, doutor, muito obrigado. Deixa eu dar o seu contato aqui, é 404-355-1662, se quiser entrar em contato aqui nos Estados Unidos. Mas no São José dos Campos, por favor, poderia dar sua informação? Então, o contato aqui é através do telefone, que é o WhatsApp, é o 12 99663 3322. Estou à disposição. Muito obrigado pelos ouvintes e um grande abraço para vocês. Deus abençoe. Obrigado essa oportunidade, MSBN, de sempre estarmos aqui juntos, conjuntamente. E Filipão também. Brigadão, Felipe. Que isso. Quer dar uma notícia aí? Sim, sim. Agradecer você mais uma vez, Dr. Carlos, por estar participando aqui conosco, né? Atendendo o convite do John aí também. E nós também, né? Agradecer o Dr. John por sempre trazer a pauta muito interessante para nós, né? E esse assunto sobre crise existencial é muito interessante a gente tratar, porque é algo que cada vez mais, né, a gente tem recorrência, né? E quanto mais a gente conversa sobre o assunto, melhor é para as pessoas identificar isso nelas mesmas, né? Identificar a ansiedade, o quanto isso atrapalha a sua vida, né? O doutor falou aí sobre uma coisa bem legal, né? Sobre como as pessoas fora da gente enxergam a gente, né? E como que a gente deixa isso afetar a gente, né? Isso é muito interessante, né? Talvez até um outro assunto dentro disso, né? Que a gente pode tratar. Então, desde já, nosso agradecimento, Dr. John, Dr. Carlos, por estarem participando aqui com a gente. Muito obrigado. E semana que vem, dia 9, sexta-feira, nós vamos ter o embaixador Carlos conosco. Vai ser um grande prazer, uma honra de termos ele aqui, né? Muito bom. Na outra, então. Muito bom. Então, esteja ligado aí, preste atenção na nossa programação também, que a gente vai dando notícias para você.
Deus abençoe a sua sexta. A gente vai encerrando o programa por aqui. Ah, o doutor tem uma coisa para falar ali. Manda ver, doutor. Pelo menos um tchau. Muito obrigado aí por compartilharmos esse momento. Obrigado ao John, obrigado ao Felipe. É uma satisfação. É muito gostoso esse momento de a gente, acho que, trocar informação. Sim. Oferecer oportunidade para as pessoas pensarem um pouco em si, oferecer essa informação delas, se conhecerem, se ajudarem e buscar um estilo de vida, uma forma de viver mais feliz. Obrigado pela oportunidade, fico muito contente. Um ótimo final de semana para vocês. Paz, saúde, sucesso para todos. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado, Felipe. Valeu, um abraço. Uma ótima sexta-feira para você. Que Deus abençoe o seu fim de semana. A gente fica